Olá, pessoal! Nós estamos de volta com o nosso podcast, a iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship, juntamente com o seu braço mais recente, que é a If Music Center. Nós estamos aqui desenvolvendo um projeto de musicalidade infantil. E nós estamos aí já nesta série, batendo um papo, trocando ideias com uma expert, com uma profissional da área, mais de 23 anos trabalhando com a musicalização infantil, e tenho plena convicção de que será de grande benefício para você. Se você for no nosso canal do YouTube, que você vai ter informação neste vídeo, você pode acessar o nosso canal, você pode subscrever o nosso canal, você pode clicar o sininho para receber informações a partir deste canal de conteúdo que vai, sem a menor dúvida, agregar valor para você. Andréia, muito bem-vinda para mais um bate-papo, Andréia. Bom dia, pastor. Obrigada. Hoje nós vamos falar em particular sobre a musicalidade e a criatividade infantil. Este eu acho que é um tema excepcional. É um tema que agrega muito para os pais, para mães, pais, familiares que têm intenção e olham para os seus filhos e querem que os seus filhos venham galgar posições melhores, né? E a criatividade na vida de uma criança é algo excepcional. Crianças já nascem com criatividade, não é verdade? Verdade. Então nós precisamos aguçar essa criatividade, ajudar a canalizar essa criatividade, a fim de que as crianças possam adquirir e alcançar o máximo do potencial criativo que elas têm, né? Então, bem-vindo, Déia. Vamos então iniciar aí e falar um pouco sobre esse tema de criatividade. A gente sempre tem tocado nesse assunto, né? Sobre o que a modernidade está fazendo com nossas crianças, né? De certa forma, a modernidade, a facilidade das coisas engessa, né, os nossos pensamentos. Não só da criança, mas de todos nós, né, que temos acesso a tantas informações prontas. A gente perdeu um pouco daquele algo valioso, né, pastor? De criar algo novo, de reinventar, de imaginar, né? E a música, ela ajuda muito, é uma ferramenta muito boa para desenvolver esse lado criativo, né, da criança. Quando algumas atividades que a gente faz na musicalização, uma delas que é muito divertida, né, é a criação de histórias, né? Tudo contendo sons, né? Então a gente começa uma história e cada criança vai contando, vai participando daquela criação daquela história. E no final a gente consegue montar aquele enredo, né? E eles ficam super empolgados, né? Com aquilo tudo que saiu daqueles momentos, assim, são minutos, né? Então eles percebem que eles colocando esse lado do raciocínio deles para funcionar, como eles têm a cabecinha fresca, né? Cheia de ideias e coisas diferentes. Às vezes eles trazem também, a gente fala, né, criança não tem experiência de vida? Tem. Que seja dos 5, 6 anos, 7 anos de vida, eles têm, né? Então eles trazem coisas de memórias do passado, coisas que eles vivenciaram com os avós, com os pais, e traz tudo para essa parte da criação. Isso é muito interessante. Não, é interessante mesmo quando você fala sobre o fato de que as crianças elas têm uma criatividade muito aguçada, né? Sim. E como que a criatividade ela tem um papel importantíssimo na construção da personalidade, na formação sociocultural das crianças, né? E tanto o aspecto grupal, né, o aspecto de time, o aspecto de participar na família ou mesmo com os colegas, talvez você não, porque lá em São Paulo essas coisas não aconteciam, mas lá em Goiás a gente brincava muito na rua com os colegas, né? A gente brincava muito na rua e de vez em quando cada um trazia uma panela de casa, pegava a panela escondida da mãe, pegava a frigideira escondida, um trazia um copão daqueles, antigamente uns copão de malte, né, que o pessoal trazia, cada um pegava. E interessante é que cada um daqueles objetos, a textura da folha,
que formou aquele objeto tinha uma espessura. E cada espessura dava um timbre diferente. Sim. E a molecada, eu me lembro, lá em São Paulo não tinha esses negócios, mas lá em Goiás a moçada lá era criativa. Era não, Sim. ainda é criativa. Só que hoje em dia a criatividade se perdeu por conta de muitas facilidades, né? E o mundo hoje está assim, meio complicado. A gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Sim, sim. Mas então quando a gente colocava juntos aquilo, É. até mesmo uns tambor Sim. de óleo, Sim, né? sucata, né? Sucata. Que Sucata é maravilhoso. Minha querida, a gente montava uma banda, Orquestra. uma orquestra, cada um tinha um timbre diferente. E o mais interessante é que, olha só, por falta de ter uma orientação, alguém que pudesse orientar, a gente ia na base do vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Experimentar, né? A experiência. Então, isso para mim é muita criatividade. E isso você leva para a vida. Quando você percebe isso na criança, isto a psicologia mostra claramente. Quando você percebe isso na criança e você valoriza, você ajuda ela a canalizar a criatividade para o caminho certo, você está simplesmente preparando essa criança para ter uma formação de personalidade e sociocultural excepcional. E quando eu gosto de falar de personalidade, às vezes a gente pensa que todas as crianças precisam ser tipo robozinhos, né? Ser tudo igualzinho e tal. Todas as crianças têm que se apaixonar, as pessoas têm que apaixonar, os coleguinhas têm que gostar, tem que ser a pessoa mais famosa do grupo, da patota e tal. Não tem nada a ver com isso. Cada um tem uma personalidade e cada personalidade tem o seu valor. E interessantemente, na minha observação, pobre, porque você é especialista nisso, a personalidade de cada criança vai ajudando até mesmo definir algum tipo de instrumento que ela vai se associando, que ela vai pegando e vai casando-se com aquele instrumento e viaja. Que cada um é cada um, né, pastor? É muito lindo essa diversidade. Né? A diversidade de personalidades, de vivências, de dons, de talentos diferentes. Isso é genial quando a gente começa a perceber isso nas crianças. A gente percebe isso muito cedo, né? E isso a gente fala assim, né? A gente está falando da criança, mas esse aguçar da criação, da criatividade, do inventar, do fazer, do explorar, isso segue ele até a vida adulta. As nossas profissões, elas são baseadas nisso, né? Em você ser criativo, em você inovar, o professor, o professor então nem se fala, o professor, eu percebo assim que ao longo dos anos que eu trabalho, a cada ano as crianças estão diferentes. Talvez aquilo que eu fazia há 10 anos atrás, hoje eu não consigo mais aplicar para as crianças de hoje. Então o professor está sempre se reinventando. E isso é na nossa vida. Eu tenho mais de 40 anos e estou me reinventando ainda. Não precisa ir lá, Déia. Não precisa ir falar lá. A idade, fala só quantos anos de experiência que você tem fazendo o que você faz. E a gente está sempre se reinventando. E é importante a criança ser exposta a isso. Isso só falou das sucatas, né? A gente faz uma atividade que chama cozinha musical. Ah, que legal. É muito legal. A gente manda os bilhetinhos para a mãe, né? Mandar alguma coisa que possa, né? Eu sempre falo, gente, não vai assaltar o armário da mamãe sem a permissão. Mas, pastor, quando eles trazem, a gente monta aquela mesa cheia de coisas. A banca cheia de coisas. A textura da madeira tem um som. Sim. A textura do plástico tem outro som. Do metal, quando você pega com o metal, com a madeira. Gente, e essa exploração para eles é algo que abre, assim, eles falam, nossa, vamos trocar? Me empresta esse. E eles vão descobrir, é um universo de sons. E eles vão descobrindo coisas novas e vão montando, e isso é muito legal. É muito legal o trabalho. Essa questão da criatividade não só ajuda no desenvolvimento da personalidade dessas crianças e até a sua adolescência, porque a adolescência é a fase onde eles vão materializar, colocar em prática aquilo que foi gravado, foi tatuado
no período de geração dessa personalidade. Sim. E interessante é que a formação sociocultural, parece que não, mas prepara as pessoas para trabalhar em equipes, Totalmente. em grupos, prepara-os para momentos de necessidade de superação, de se reinventar, né? Ser resiliente, consistente, Sim. persistente. Então, isto é, na verdade, a musicalidade na infância, ela é um santo remédio É sim. para o futuro dos filhos. E o aspecto de inclusão é formidável quando uma pessoa já começa lá atrás entendendo essas questões. Quando ele se tornar adolescente ou mais jovem, ele não vai cair na pressão de ter que fazer alguma coisa que lhe é imposta por terceiros para se sentir parte do todo. Por quê? Ele já sabe, já sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, como tem que se portar. É isso mesmo. Entendeu? Não vai ceder às pressões, né? E isso é fantástico, né? Agora, uma coisa interessante, eu me lembro também, desculpa, sempre eu vou falar que lá em São Paulo não acontece, porque é verdade, lá em São Paulo é um outro mundo. Imagina você comparar São Paulo com Goiás. É brincadeira, lá em Goiás a gente é diferente. São Paulo é muito grande. O Elon Musk disse que vai montar uma central para estudar os goianos lá, viu? Para ver a musicalidade goiana, né? É mesmo? Eu me lembro quando pequeno, eu pegava a colher, duas colheres, viravam elas o contrário, e segurava, colocava o dedo no meio e batia. Como se fosse uma castanhola. É isso, como se fosse uma castanhola, né? E aí, os ritmos, né? Aí, de repente, e você ia inventando descobertas. Ninguém ensinou, né? Mas se tivesse a orientação de alguém que conhecesse, que tivesse uma formação, talvez seria hoje um excelente tocador de castanhola. Um percussionista. Um percussionista, exatamente. Mas então, pastor, essa parte musical, por que ela é muito boa também para tirar a criança um pouco da rotina? A gente lembra, né? Nós sempre estudamos e aquela rotina da criança, escola e matemática, português, a cabecinha, né? Sim. A música, ela serve também como a hora de prazer, a gente vai brincar, a gente vai ouvir, a gente vai cantar, a gente vai dançar, a gente vai colocar as energias para fora. Isso para a criança, aquele estresse que a gente fala, né? Aquele estresse natural que se faz com a rotina, com a pressão das coisas. Não, e responsabilidade, tem que fazer. E então a musicalização também, nessa parte, ela é muito boa. Você tira um pouco a criança daquele ambiente de tensão. Sim. E ela faz algo que ela goste, prazeroso, ensinando todos esses pontos que a gente está pontuando em todos os nossos podcasts, que são muito importantes. E essa questão do prazer de fazer alguma coisa, ela é muito importante. Isso, sim. Tá? Porque criança, elas não gostam de fazer simplesmente porque foram mandadas a fazer. Elas aprendem que tem coisas que você precisa fazer independente, porque você tem que fazer, mas tem as coisas que elas fazem com prazer. E o interessante é que quando a criança faz algo, com qualquer pessoa, né, os hormônios, né, do prazer está presente. São acionados. São acionados imediatamente e ela consegue alcançar um nível de excelência excepcional. Né? E é justamente nesses momentos que vai se delineando, vai se definindo e vai se observando as tendências de cada um desses, né? Eles vão despertando, né, para lugares diferentes, né? Tem crianças que elas são mais
ativas, né? Sim. Então, crianças muito São ativas, intensas, né? intensas, eles gostam de coisas de ritmo. Então você ensina lá os ritmos diferentes, aí você mistura, né? A gente faz uns trabalhos de, como o senhor falou, da exploração de instrumentos. Não é só simplesmente ficar batucando, tocando igual um doido. Não, a gente ensina ele a ouvir Sim. as diferenças de cada timbre. A gente ensina ele como fazer um ritmo, ele improvisar um ritmo diferente. E as crianças mais intensas, elas gostam disso. Aquelas crianças mais tranquilas, mais melancólicas, né? Elas tendem a gostar de outro tipo de atividade, uma atividade que você canta, que você cria, que você monta histórias. Então, aí você vai vendo o perfil da criança. Aquela criança mais ativa, ela vai se dar bem em instrumentos mais rítmicos, né? Como a bateria, as percussões, o contrabaixo. A criança mais melancólica, ela vai mais pro lado do violino, do piano, a coisa mais, né, romântica. Então, os pais, alguns pais já relataram para mim que eles percebem que com o trabalho da musicalização, a criança chega num certo ponto e fala assim, mãe, eu já sei, eu quero nesse instrumento tal. E realmente dá e vai, se desenvolve super bem. Sim. Eu tenho uma aluninha lá que ela era muito assim, dessa melancólica, né? Que eu falei assim. E ela gostava muito de cantar. Então, aí hoje eu vejo posts dela assim no Instagram, ela tá fazendo piano, tá fazendo violão, ela canta junto, toca. Sim. E é justamente aquele lado que a gente via desde a infância, que ela estava indo para aquele caminho e hoje ela segue. E a mãe dela, eles tocam juntos, o professor vai em casa, então você vê que elas estão criando coisas novas, e a gente fica super feliz, né? Você fala, você tá dando, lá bem precocemente, você tá ajudando, não dando, porque a gente só ajuda a criança a encontrar, a gente não faz nenhum milagre, né? Sim. Mas você ajuda ela a encontrar aquele caminho que ela vai seguir depois, e é muito gratificante você ver isso, né? Né? Naquilo que ela se encontrar, né? Sim. Eu contente por você tocar nesse ponto, porque quer queira ou não, isto, a musicalização e a ajuda das crianças a se encontrarem ajuda no desenvolvimento do seu emocional, no desenvolvimento cerebral, né? Por exemplo, ajuda nas mais diferentes expressões emocionais, né? Sim. Tem uma listinha aqui, né? Ajuda nas expressões emocionais como um todo, ajuda no desenvolvimento da linguagem. Sim, ajuda bastante. Música é linguagem. É linguagem. É uma nova linguagem. É linguagem, né? Ajuda no desenvolvimento motor, né? Ajuda no estímulo à imaginação, ajuda na socialização e na colaboração, que é equipe, time. Os trabalhos, né? De equipe. E todo o desenvolvimento cognitivo. Todo. Não fica, né, um de fora, mas quando há esta interação, esta compreensão por parte dos pais, né? Por parte das mães. E o interessante é que, para vocês que nos assistem em qualquer lugar, em qualquer hora que vocês estejam nos assistindo aí, encorajo você a assistir aos outros episódios dessa série de podcasts, tá? Da If Music Center, que localiza-se aqui em Deerfield Beach, na Flórida, e a partir daqui nós queremos ajudar você, nós queremos contribuir com você no processo de ajudar as suas crianças, e hoje falando sobre a criatividade. As crianças precisam desse ambiente, né, propício, né? Propício dentro de casa e na escola, com os amigos, para poder haver esta interação e maior criatividade, né? Sim. Então, acho que é bem pertinente esta conversa nossa aqui. Olha só, interessantemente que a criatividade na musicalidade infantil, em preparação para a fase de adolescência e a fase, né, juvenil e adulta, ela ajuda muito com esse desenvolvimento do cérebro, com esse desenvolvimento cognitivo, ajuda em padrões e sequências. Sim. Fazer a distinção clara entre padrões e sequências. Contagem e medição.
não é verdade? Coordenação e sincronização. Sim. Resolução de problemas. Né? Justamente. Quando você, no outro podcast que eu encorajo você a assistir, o anterior, que a Déia trouxe para nós aqui, um dos musicistas mais famosos, né, que ele compôs uma peça excepcional que, de qualquer forma que você fosse ler, fazia sentido. Maravilhoso. Fazia sentido. Então, resolução de problemas, compreensão de estruturas. Sim. Cálculos. Cálculos, né? Então, aí entra todos os conceitos matemáticos. Mas por quê? Porque a música ativa, o senhor sabe disso melhor do que eu, o lado esquerdo, né? Sim. Que é só pela fala, pela imaginação. Ele ativa esse lado dos cálculos, tudo, justamente. É fronto esquerdo. Fronto esquerdo, então. E a música, ela aguça esse lado, né? O senhor já viu uma experiência de uma violinista que ela estava estudando uma peça para um concerto e colocaram, o médico fez um teste, um experimento com ela, colocando ela numa máquina de ressonância magnética. Não vi não. E aí ele falava assim para ela, ele colocou 2 violinistas em 2 máquinas. Uma que era só estudante de música e não estava se preparando para nenhuma peça. E na outra ele colocou essa estudante, essa violinista que estava se preparando para fazer um concerto. Sim. E colocou as 2 na máquina. Essa que está se preparando pelo concerto, ela, durante o exame, ela ficou pensando na peça que ela iria tocar. Sim. Pastor, quando você olha assim nas 2 imagens, sim, o lado esquerdo dessa que estava pensando nas notas, ela pensando nos dedilhando lá do violino, sim, né? O que ela ativava muitas áreas, aquela outra que também que não era musicista não estava sendo ativadas. Eu não vi, mas nós conseguimos encontrar isso. Déia, o nosso tempo voa, hein? Mas você fala demais. Então, veja Falo bem. muito, pastor. E é muito bom. Nós vamos voltar a falar mais, vamos ter outros podcasts e nós vamos continuar falando sobre esses temas que são tão importantes para amparar e ajudar as famílias no processo de ajudar os seus filhos, né? Okay, então, nós vamos parando por aqui. Que bom que nós conseguimos tirar esse da cartola também, né? E grato uma vez mais por poder estarmos juntos aqui no If Music Center Podcast. Obrigada, pastor, pela oportunidade. E a vocês que nos assistem, não deixem de ver os episódios anteriores. As informações estão aqui na sequência. Forte abraço a todos e até lá!